Então, pessoal, a gente está aqui na frente da Igreja Messiânica, onde a gente vai começar o nosso trabalho, e é pra lá que a gente vai. Vem com a gente! Nós estamos aqui agora na fazenda Casa Grande da Messiânica e o ministro vai apresentar a fazenda pra gente e explicar os motivos deles não usarem agrotóxicos. Só onde pode mexer, esse pedaço aqui, ó. O resto é tudo área de preservação, tá vendo? Não mexe não, isso aqui, a igreja ela comprou a área justamente para preservar. E debaixo dessa mata aqui tem 11 nascentes. Essas nascentes funcionam como uma grande esponja. No período chuvoso ela absorve a água e no período de seca ela vai liberando. E essa água vai para a represa. Por isso é importante se manter assim. Futuramente vai ter um projeto de área de uma trilha ecológica, né? O rodoanel ele está passando aqui. Foi mudado o projeto para que ele não atravessasse o meio da área, né? Então, por isso que afastou um pouquinho o projeto original do rodoanel. Juridicamente está dando entrada. E caso aprovado, e vai ser, né, tomara que seja, nós vamos tornar a área de preservação particular maior da cidade de São Paulo, para ter uma noção maior do que o Ibirapuera. Caraca! Né? Então, isso aí é RPPN, que chama isso pela sigla, né? Área de preservação particular. E aí vai receber alguns incentivos do município por conta de manter essa área assim. Tá bom? Trouxe vocês para cá também porque aqui a gente tem várias atividades, mas tudo começa daqui. Todo o material lá do solo sagrado que vocês vão ver, eles são coletados, aquilo é varrido, né, por conta de voluntários. Esses voluntários impregnam o seu sentimento de gratidão. Então, apesar de vocês verem uma pilha de folhas e matéria orgânica, pra gente aqui a gente vê muito mais que isso. A gente vê uma pilha de sentimento de gratidão nas pessoas. E é isso que faz aqui ser um local especial, de transformação, porque tudo está construído e impregnado do sentimento dos fiéis, dos membros. E os agricultores aqui são membros da igreja mesmo? Não, aí no caso eu sou o responsável e recebo várias pessoas do Brasil inteiro para me ajudar a fazer esse cultivo aqui. Na segunda-feira a gente conheceu o Nelson da igreja. Sim, seu Nelson Salgado. Ele falou que ele era um dos representantes da agricultura, que ele fazia essa parte de agricultura. Sim. No caso, como isso aqui é feito tijolinho por tijolinho, né? Cada pessoa que vem aqui impregnar, ela se sente participando desse movimento, né? Então, embora você apanhe uma folha, aquilo já contribui para poder fazer esse composto, esse material, e é isso que faz ser o nosso solo sagrado. Então cada pessoa tem a sua contribuição, é tanto que eles hoje estão fazendo uma atividade de voluntariado, né? Estão tirando a casca do inhame. Esse inhame foi plantado aqui, foi colhido, foi descascado e ele vai para o refeitório. O refeitório atende mais ou menos umas 250 refeições diárias. Então, para você ver que vai desde A a Z do alfabeto, desde o plantio, a colheita, preparo dos alimentos, até chegar no prato das pessoas, está envolvido o trabalho de voluntariado, né? E é isso que faz, né, esse sentimento. Tem pessoas que, independente da sua profissão, elas se entregam à causa, né, para poder fazer o bem. Ela acredita que através dessa dedicação, ela vai estar evoluindo como ser humano e vai atingir um estado de paradisíaco, né? A pessoa vai, ao invés das dificuldades, né, ela vai encarar de outra maneira e vai ter esse sentimento de que é um aprendizado, né? Às vezes é muito difícil, algo ruim que acontece na nossa vida, mas todo mundo que a gente busca, né, encarar dessa maneira, né? Então por isso que a gente tem essas atividades de voluntariado, para manter tudo organizado e limpo, mas individualmente faz parte, né, do processo delas de evoluir como ser humano. Então o nosso foco aqui é comprovar, né, que o que está escrito nos ensinamentos de meditação é possível ser feito e também que as pessoas possam sentir e degustar o verdadeiro sabor dos alimentos. Por quê? O sabor de um alimento da agricultura natural ele é diferente da agricultura convencional. O cultivo é diferente, né? Então tudo tem e a gente acredita que consumindo esses produtos a gente vai estar adquirindo a verdadeira saúde. Qual é a verdadeira saúde? É não ficar doente? Não. A gente acredita que, como o ministro falou,
não pendemos para o extremismo. Às vezes a gente se alimenta de alguma coisa, vai numa festa, no aniversário, a gente utiliza do bom senso, né, e acaba também se alimentando, por falta de opção, de produtos e alimentos que tem. Quando ele fala química, tem a química artificial, né, que são os produtos beneficiados. Isso cai a gente faz a ingestão, cai na nossa corrente sanguínea e acaba gerando toxinas no nosso corpo. Então a gente precisa eliminar de alguma maneira. Então, muita gente reclama, a gente tem uma visão de que você quer ter um câncer ou uma gripe. Todo mundo prefere ter uma gripe. Então a base, o que a gente chama de purificar, eliminar, a gente acredita que a gripe é uma bênção. No sentido de que, ao invés de nós contrairmos uma doença mais grave, que não tem cura, através da eliminação do catarro, né, da coriza, a gente é uma forma de estar eliminando essas impurezas do nosso corpo. Então por isso que tem tudo a ver essa consciência, né, esse conceito de verdadeira saúde. Mesmo que a gente enfrente uma gripe, nosso corpo tem o poder de reagir. Né? Então por isso que a gente também tem a parte de oração, que é o jorei, que é a posição da mão, que é oração em ação. A gente acredita que através do jorei também espiritualmente atuando, a pessoa possa eliminar essas marcas. Então por isso que aqui é feito todo esse trabalho, né, de demonstrar que é possível cultivar alimentos puros, né? Sim. No livrinho do princípio messiânico, sim. Sobre as máculas. Sim. As máculas em si são como as manchas da alma, mas tem alguma coisa a ver com a alimentação, ou a alimentação é mais no corpo externo mesmo? Sim, tem a ver, a princípio, com a nossa alimentação, mas posteriormente o ministro Marcelo vai estar falando que nossas ações também, em relação ao egoísmo, a outras pessoas da sociedade, também influenciam a adquirir essas máculas, através dos elos espirituais. Se a gente faz mal a alguém, mesmo inconscientemente, o pensamento daquela pessoa, poxa, aquela pessoa me fez um mal, nós acreditamos que isso é acúmulo de máculas. O contrário também é verdadeiro. Se nós fizermos algo de bem a uma pessoa, ou muito obrigado, recebi um prato de comida, ou a minha vida mudou pelo apoio à oração de uma pessoa, esse também é pelo elo de gratidão, a pessoa também se eleva espiritualmente. Por isso que não é nada rígido, né? Todo dia é um novo dia, nós temos que focar e objetivar em fazer boas ações, ter uma alimentação saudável, então por isso que é mais nesse sentido. O jogo não está ganho. Quando a gente é messiânico, não significa que atingiu o ápice. Nosso cotidiano, ele é algo que é diário. Não significa que o acúmulo de virtudes ele vá nos proteger para sempre, né? A gente tem que fazer o nosso dia a dia, né? Uma pergunta para você em particular. Certo. O que fez você se tornar um messiânico? Assim, de onde que você estava na sua vida que você falou, é isso que eu quero daqui em diante, é isso que eu quero para minha vida? É a sensação. Acompanhei muitos colegas e jovens, já tenho mais de 30 anos dentro da instituição, dentro da messiânica. E o que me encaminhou, a minha grande graça, não foi algum problema, foi objetivo na vida. Então eu me identifiquei pela agricultura, pela causa, e vi que podia ser útil à sociedade fazendo algo prazeroso e juntei o útil ao agradável. Então, mas a minha grande transformação foi muito jovem, aos 15 anos, saber o que eu ia fazer. Eu vou trabalhar com agricultura natural, onde eu vou produzir alimentos puros para oferecer para a sociedade. Esse foi meu grande milagre, não foi algo palpável, né? Foi algo abstrato, né? Foi assim, olha, a igreja messiânica me deu um norte para poder trabalhar, eu sei o motivo de estar vivo, né? Mais ou menos isso. Então eu acordo de manhã, puxa, eu tenho que dedicar, eu tenho que focar no meu trabalho, produzir alimentos para oferecer às pessoas. Essa foi minha grande transformação dentro da instituição, né? Dentro da igreja. Que tem ali, tem alface, mas aqui vocês produzem o que exatamente? Qual a variedade de alimentos? Nós temos atualmente umas 15 variedades entre folhosas e temperos. Nós temos inhame, mandioca, batata doce, abóbora, e aí tem a parte de temperos que são salsinha, cebolinha, coentro,
E a parte de folhosas, que são couve-folha, alface, escarola, almeirão, entre outros, né? Mas o carro-chefe daqui são as folhosas. Só para complementar, as folhas e o material são triturados, misturados, é decomposto, peneirado e aí vai para essa bandeja aqui. É aqui que sai, né, o primeiro contato da semente com o solo. A criança, o bebê, ele toma o primeiro leite chamado colostro. A semente ela tem o substrato, como comparativo com o ser humano, para vocês terem uma ideia. Então cada mesa dessa representa um planejamento, uma programação. Aqui tem 5 mesas que representa cada semana do mês até chegar ao campo. Então nós estamos na última bandeja, que já está pronto para semear. E é só para mostrar que a gente tem esse viver, esse ambiente controlado, para poder ter um melhor desenvolvimento das mudas, né, das sementes. E após essa fase elas vão para o campo e em média, mais ou menos 1 mês de cultivo na bandeja, né, até chegar ao ponto de muda, e 1 mês no campo. Aí leva o ciclo total 2 meses até chegar ao ponto de colheita, né? Só para explicar para vocês isso. Uhum. Vocês estão provando o quê? Couve. Bom. Tá. Aqui a pirâmide do solo sagrado, né? Essa torre é como se fosse a ligação do homem para Deus. Lá em cima tem uma pirâmide. No dia 23 de dezembro, quando o sol fica exatamente em cima da pirâmide, foi construída e projetada para isso, vai iluminando por dentro até chegar no altar, né? Então isso aí é porque 23 de dezembro é o dia do nascimento de Meisama. Então fez exatamente para que no dia 23 a luz de Deus representada pelo sol pudesse chegar no altar de Deus aqui na parte de baixo do centro do templo, né? Natalício de Meisama, 23, um dia antes do Natal. Ele nasceu 23 de dezembro de 1882. Né? Então no dia 23, no caso a gente faz a cerimônia de comemoração natalício de Meisama. Então os membros vêm para cá, fazem oração. São 3 cultos principais. Agora no sábado, né, dia 15, só que vai antecipar, nas unidades vai ser no dia 15. Então no dia 15 é o culto do paraíso terrestre, que é um culto que a gente acredita que é um culto de exigência de Deus para a gente poder se adequar ao paraíso que está surgindo. Passamos do hotel, estamos aqui, ó. Deixa eu ver. Tá vendo? A gente passou aqui do restaurante, que é ali. Centro Cultural é aqui em cima. Nós estamos passando em frente ao aqui, ó, o gabinete do presidente. Agora vamos em direção ao outro centro cultural. Isso aqui é a época que ele estava, né, entre nós, aqui é palestra aqui. Mas eu contando a história dele, né? Ele nasceu em 1882. Então ele chegou a viver a Segunda Guerra. Sim. Aqui, ó, o incêndio de Atano foi na guerra. Gaua
ele preconizou a agricultura natural. Nessa época aqui, ó, em 1914 para 18, ele falou que o ser humano não ia ter condições mais de comer um alimento de tanto agrotóxico. Então ele começou a preconizar, ele mesmo começou a fazer experimentos de agricultura. Né? Então ele foi fazendo experimentos e mostrando que os produtos químicos iam acabar contaminando o mundo e o ser humano, e principalmente os agricultores. Hoje nós vemos o quê? Muitos agricultores com câncer, muitas pessoas desenvolvendo doenças degenerativas devido ao excesso de alimentos, não só agrotóxicos, mas alimentos químicos, industrializados, e principalmente os remédios que, em vez de curar, só tira o sintoma, né? Acaba dando mais problemas ainda. Então, a verdadeira fonte de saúde que ele colocou era a agricultura natural, uma agricultura isenta. Qual é o princípio da agricultura natural? É manifestar a força do solo. O solo tem todas as propriedades para poder produzir algo com energia vital. Então, quando você come uma coisa com energia vital, você ganha saúde. Você não precisa utilizar medicamentos, né? E o corpo reconhece como alimento. É o que vem do ar, do mar, da terra, isso aí. Tudo que é produzido pelo homem, o corpo não reconhece como alimento. Apesar da gente encher a barriga, né? Mas não é alimento. Oi, meu nome é Celine e nos encontramos aqui no Templo do Solo Sagrado de Guarapiranga. Mais pra cá tem um altar. Na parte do meio que significa Deus. Da direita encontramos a parte do fundador. E aqui na parte esquerda dos antepassados. E agora vamos para a entrevista para falar com o ministro. Boa tarde. Aqui é a entrevista com o ministro Marcelo. Gostaria de se apresentar? Boa tarde, meu nome é Marcelo, sou ministro da Igreja Messiânica há 20 anos, né? E dedico aqui na região de Interlagos, Grajaú, Embu-Guaçu. A primeira pergunta é: como vocês veem a figura de Deus? Deus é o Ser Supremo, é o Criador de tudo, é o nosso alvo de adoração. Na verdade, tudo que vocês viram aqui hoje, na verdade é Deus que faz Deus é que cria isso aqui tudo. Até mesmo as construções humanas é dada pela inteligência divina, né? Deus é que dá a inteligência ao homem para realizar essas coisas. Então Deus é o alvo da nossa adoração, né? Agora a segunda pergunta. A gente foi lá no Jorei Center e a gente teve o contato com o Jorei. O que seria exatamente o Jorei e os Jorei Centers? Então, primeiro Jorei é uma oração. É uma oração, J-H significa purificar. Rei significa espírito. Então nós acreditamos que o crescimento material de uma pessoa está ligado ao seu crescimento espiritual. E o Jorei é uma oração para poder elevar a espiritualidade do ser humano, entende? Então o Jorei é para purificar o espírito e levar felicidade ao ser humano. Então é o coração da nossa igreja. A igreja messiânica, ela existe pelo Jorei. A terceira pergunta: como vocês encaram a morte e a reencarnação, enfim? Como nós somos igreja espiritualista, nós não acreditamos que morreu, acabou. Nós somos espírito e matéria. A matéria, ela tem um fim, mas o espírito, ele fica pela eternidade. Então nós cuidamos e acompanhamos os nossos antepassados para que eles possam receber luz no mundo espiritual e também se elevar. Então, na verdade, tanto que esse templo aqui do lado de cá, ele é um santuário para elevação dos antepassados. A gente faz orações, agradecimentos, Então a gente acredita que o que a gente faz aqui no mundo material, de bom para as pessoas, pelo elo espiritual também chega aos nossos antepassados. Qual a relação dos messianos com a Bíblia e os ensinamentos de Meishu Sama? Então, na verdade, o nosso alvo de estudo são os ensinamentos de Meishu Sama, que a gente considera os escritos divinos. Mas isso não quer dizer que o messiânico não possa ler a Bíblia. Eu tenho a Bíblia em casa, eu também leio. E Meishu Sama também, através dos seus ensinamentos, dos seus escritos, ele tem muita coisa que ele relaciona com a Bíblia.
né? Então, na verdade, a Bíblia também é uma fonte de estudo do messiânico, mas só que no dia a dia a gente estuda mais os ensinamentos do fundador, que a gente chama de escritos divinos. Agora minha última pergunta é: como encaram a salvação, o pecado e o pecador? Eita, que pergunta é essa, né? Não, na verdade a igreja messiânica ela trabalha no sentido de que a salvação ela é dada por Deus, né? Mas nós é que buscamos a salvação. Então como é que a gente busca a salvação? Através de fazer o bem às pessoas, né? O pecador, na verdade, a gente não é da nossa índole criticar alguém ou dizer quem é ou deixar de ser pecador. Isso não é a função da igreja. Então, no meu caso, né, vamos dizer o Marcelo. Então, meus pecados, eu sei o que eu tenho de pecado. Então, como eu posso sair dessa condição? Me elevando espiritualmente, procurando ser mais altruísta, procurando ser mais espiritualista, para que eu consiga diminuir o número de pecados que eu cometa e possa ficar na presença de Deus sempre, né? Então, na verdade, a nossa relação com o pecado, o pecador e a salvação quanto mais você é útil a Deus, mais você se salva, menos pecado você comete e menos pecador você vai ser. Agora, se o outro é pecador, isso cabe a Deus julgar, não é a nós messiânicos, entendeu? Boa tarde, eu sou a Celine e vamos lá. Para você, ou na real, o que é o solo sagrado e o que ele representa? Então, para mim como pessoa, o solo sagrado é o local onde eu venho recarregar minhas energias espirituais. Mas eu vou explicar um pouco o que é para Meishu Sama. Na verdade, o solo sagrado, para Meishu Sama, seria o protótipo do mundo ideal. Então, o que a gente quer para o mundo é o que a gente colocou aqui. Tanto aqui, quanto no Japão, na Tailândia. Então, na verdade, o solo sagrado, o que Meishu Sama quer? Um exemplo de como o mundo seria, que é um mundo de perfeita verdade, bem e belo, né? Então, na verdade, o paraíso terrestre para nós é um mundo onde há beleza, onde há verdade e onde há o bem, né? O bem das pessoas. Ótimo. Próxima pergunta qual é a relação que vocês têm com a natureza e os animais? Eu acho que pelo solo sagrado vocês viram que a gente tem uma boa relação, né? Na verdade, Meishu Sama ele ensina muito sobre o respeito às leis naturais. Não só a relação com a natureza em si e com os animais, mas com a própria natureza humana, né? Infelizmente, o ser humano se desrespeita muito mais do que os próprios animais e a própria natureza. Então, quando você se desrespeita, você desrespeita tudo, a natureza, os animais. Então, o que Meishu Sama ensina se a gente respeita as leis da natureza, as leis naturais, então o ser humano ele se torna mais natural, mais saudável, mais feliz e em conformidade com o que Deus deixou aqui. Boa tarde, eu sou a Dominique. E como alcançar a paz e a felicidade? Como alcançar a paz e a felicidade? Para nós messiânicos, alcançar a paz e a felicidade é ser útil a Deus, levar felicidade para as pessoas, né? Meishu Sama, ele tem um ensinamento chamado Minha Natureza, que ele fala, se a gente não fizer a felicidade do próximo, a gente não pode ser feliz, né? Felicidade não tem nada a ver com alegria, você pode ter momentos alegres, mas que pode te levar a ser infeliz para o resto da vida, né? Então, na verdade, a felicidade é algo que você não tem sozinho. Você só é feliz quando a sua volta também está feliz. Então, para nós, para eu ser feliz, eu preciso fazer o maior número de pessoas felizes também, entendeu? Então, o nosso conceito de felicidade, ela é bem mais coletiva do que individual. Por que as comidas não têm agrotóxicos? Para não morrer, né? Porque agrotóxico é química, né? Então, em 1914, mais ou menos, Meishu Sama ele teve uma revelação de que chegaria uma época que a gente não ia poder mais comer alimentos sem ficar intoxicado. E nós estamos vivendo isso. Então, a agricultura natural preconizada por ele tem como objetivo vivificar a força do solo.
O solo tem energia o suficiente para plantar qualquer coisa sem precisar nenhum tipo de química adicional. Mas como a gente foi se desviando disso durante um grande tempo, matando as florestas e criando grandes culturas, isso acabou desequilibrando a natureza e, naturalmente, para poder criar um falso equilíbrio, veio os agrotóxicos, os pesticidas, os fertilizantes para poder manter essa alimentação errada. E nós acreditamos que nada que é químico ou produzido pelo homem pode ser aceito como alimento. O alimento ele vem da terra, né? Vem do mar, vem das montanhas e tudo isso, e não de fábricas e de indústrias. Como se tornar um messiânico? Primeiro tem que praticar, né? Conhecer o Jorei, ir nas unidades que a gente chama de Jorei Center, para vivenciar o dia a dia messiânico, entender as práticas messiânicas que nós temos e começar a praticar, ler os escritos divinos, né, que foram feitos por Meixo Sama. E se vocês entenderem que aquilo ali é algo que vocês querem para vocês e para o mundo, aí existe um curso que a gente chama de princípios messiânicos, da qual a gente vai preparando a pessoa para se tornar membro. Ela recebe uma medalha, que é importante vocês entenderem. O Jorei só pode ser praticado através dessa medalha, que nós chamamos de O-Hikari. O é um prefixo de, no Japão, O quer dizer de respeito. Hikari quer dizer luz. Então, é através dessa medalha que a gente ganha condições de poder levar a luz do Jorei para mais pessoas. Qual é a relação dos messiânicos com a homofobia e o racismo, questões sociais no geral? A relação da igreja com isso, vamos dizer assim, não existe relação. Eu sou negro e sou sacerdote da igreja, que a origem é japonesa, né? E aqui a nossa missão é congregar, é trazer as pessoas para se tornar úteis, serem felizes. Não importa raça, credo, opção sexual, né? No caso é condição sexual, o mais importante é a pessoa estar disposta a querer fazer o bem ao próximo, né? Então, a igreja messiânica ela não tem como princípio barrar nenhum tipo de pessoas por algo que ela acredite. Aqui está aberto para todos.